teologia e combate à heresia diário. É assim que surge a doutrina, tá certo? E aí você tem essa questão da doutrina da Trindade. Esses, Atenágoras, Teófilo e Tertuliano, são os que começam a pesquisar para defender contra heresias. Agora os três de baixo, que são Gregório Nazianzeno, Basílio Magno e Gregório de Nissa, são os que fazem a melhor defesa da Trindade do concílio. O que é o concílio? Tá certo? O concílio, tá certo? Ou sínodo, ele é uma reunião de diversos bispos, tá certo? E diversas autoridades eclesiásticas de igrejas diferentes, várias igrejas. Por quê? Ainda nessa época a igreja não estava unificada politicamente, como a igreja católica fez depois. Então, para se decidir alguma coisa, precisava-se de um concílio. Reunia-se um concílio, os bispos se reuniam, aí alguns escolhiam aqueles que eram mais versados nos textos e na argumentação, e colocavam ali, a doutrina é assim, expunham. Aí levantava-se um opositor, contra-argumentava. E aí ele ia lá, defendia, e os bispos reunidos decidiam: isso aqui está de acordo com a Bíblia, isso aqui está contra a Bíblia. Foi onde caiu o arianismo, caiu o sabelianismo, ficou a doutrina da Trindade, e aí fechou Nicéia com a declaração, Credo de Nicéia. Credo de Nicéia, depois Credo Niceno Constantinopolitano, que aí vai solidificar a doutrina da Trindade, a doutrina cristológica também, tá certo? Todas essas doutrinas são firmadas por desse meio. Então, quando você ouvir falar por aí, foi a Igreja Católica que inventou a Trindade, foi Nicéia que inventou o culto aos domingos, essas baboseiras, você já sabe que existe todo o processo histórico por meio do qual tudo isso veio se desenvolvendo. Isso aí da cabeça do mundo. A Igreja Católica não acredita na Trindade como a gente acredita. Olha, acredita. Agora, o problema é que eles agregaram heresias que destroem aquilo que eles mesmos declaravam. Então, se você pegar um catecismo católico, como eu tenho em casa, se pegar um catecismo, você lê, está lá certinha a doutrina da Trindade. Tem um menino que trabalha comigo que ele é católico, de acompanhar os padres e tudo, e ele fala que eles acreditam diferente da gente. Eles não querem dar o braço a torcer, mas é bobagem. Isso aí, que nem os textos de Agostinho que eles usam. A gente usa os mesmos textos. Então, Agostinho, Tomás Aquino nem tanto, mas Agostinho, os reformadores usam o texto de Agostinho de forma maravilhosa. Agora, para se mostrar superior... Mas na Bíblia deles tem livros que as nossas não temos. Exatamente. Que é onde é o problema. Eles pegam essas fontes que a gente não usa, né? Livro de sabedoria. Que são fora do canônico. São exatamente. 7 livros. 7 e 2 ou 3 acréscimos. Que é acréscimo de Daniel. Bel e o Dragão. Isso mesmo, são acréscimos. E tem um salmo lá também. Jeremias. Texto de Baruque também, que eles citam, que era o escrivão de Jeremias. Tem lá uns textos que não constam na Bíblia. Inclusive o próprio tradutor deles, que é Jerônimo, que é o autor da Vulgata Latina, que é o texto oficial, Jerônimo recusava esses livros. Jerônimo dizia: olha, isso aqui é texto sagrado e esse aqui é texto não canônico. Exatamente, é só o último. E alguns dos livros, eles falam coisas, né, eles descrevem atos de bruxaria. Tobias ensina, segundo Tobias, um anjo chamado Rafael ensina a expulsar demônios queimando fígado de peixe. Olha só, oração pelos mortos. Pois é. Cada coisa. Loucura, né? Cada demônio pegar um peixe e fazer um expulso não é só demônio, não, expulsa qualquer coisa. A Trindade continua sendo um mistério ainda não revelado. O que acontece? Nós temos aqui que tomar alguns cuidados. Com relação a isso que ele diz aqui, é a questão de nós não termos a ilusão de que vamos achar a explicação definitiva para a Trindade. Por quê? Porque a Trindade, ela expressa a realidade divina. Então, a realidade divina está muito acima da nossa compreensão, a nossa cognoscibilidade, a nossa capacidade de apreender, tá? Então, a Trindade, por estar para além disso, você não vai fechar uma definição perfeita para a Trindade. Você vai ter que se contentar com o que você mais se aproxima. Então, você tem a revelação bíblica, você constrói algumas definições respeitando o limite da Bíblia, tá? E você, então, a partir dela, você entende a grandiosidade de Deus.
você entende como Deus está para além da sua compreensão. Então é muito mais uma questão de impulsionar a nossa perplexidade diante de Deus do que de fato definir Deus em A mais B. Deus não pode ser completamente definido, tá? Monoteísmo do Antigo e do Novo, tá certo? Isso aqui, ó, eu passei tudo no vídeo lá, esse histórico aqui, ó, do arianismo, do sabelianismo, monarquianismo, o sabelianismo tinha 2 vertentes, tudo isso está nos vídeos que eu passei já. Arianismo, origem da doutrina da Trindade, os pais capadócios, tudo isso aqui está lá. Agostinho. Aí você tem esses textos que mostram, que demonstram que o monoteísmo ele é presente em toda a Escritura. E o monoteísmo presente em toda a Escritura, ele não prejudica a Trindade. A Trindade está inclusa no monoteísmo da Bíblia. Veja, em Antigo Testamento você diz, ó, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bem, é nisso que cremos. Nós cremos exatamente assim, que há um só Deus e que Ele é o único Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44:6. O mesmo Isaías que vê os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, são realidades que estão entrelaçadas. Monoteísmo no Novo Testamento, 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. O ídolo nada é uma mentira. O ídolo é uma falsidade. Ele apenas esconde atrás de si um demônio. E que não há outro Deus senão um só. Paulo estava falando isso, orientando os crentes com relação a um problema ético de consumir carne do mercado. Por quê? Porque os mercados, todos eles, eram organizados em guildas. E as guildas tinham patronos. E o patrono da guilda era um deus. Então fazia-se sacrifícios a esses deuses para abençoar o comércio. Abençoar o comércio de couro, de alimentos, de ídolos. Fazia-se sacrifício a eles, tá? Aí os cristãos estavam diante de um dilema ético. Eu posso comer carne, né, comprada num ambiente desse? Né? E aí Paulo diz, tá, qual é a situação? Eles sacrificam a ídolos. Tá, o que é o ídolo? O ídolo nada é. Só existe um Deus. Eles estão sacrificando a nada. Eles estão sacrificando a manualidade, tá certo? Na verdade o que há ali é uma ação demoníaca que os aprisiona a sua consciência. Aí o que ele diz? Coma, tá certo? Sem perguntar. Por quê? Quando você vai até lá e pergunta para quem você sacrificou esse Deus, pronto, você está se comprometendo. Se você comprar, é como se você estivesse concordando com ele, colaborando com ele. Mas se você vai e compra, você fala, estou comprando carne, estou comprando objetos consagrados, estou comprando alimento para mim. Então Paulo lida com essa questão ética dessa maneira, destruindo com a conceituação de ídolo. Fala, o ídolo nada é. Aí você tem a questão do monoteísmo, outro termo. É porque se considerar que foi sacrificado a esses ídolos e eles fizeram alguma coisa, se dá cada resistência a eles. Exatamente. Então ele lida dessa maneira, destruindo a ideia da existência de deuses. Fala, não existem deuses, só existe um Deus. Então esse Deus é uma nulidade, ele não existe, ele não surge nenhum efeito. No Pará tem a festa do Círio, né, em Belém, Sim. que é a festa da padroeira lá, do povo de lá. Por que sim? Você sabendo que vai escandalizar, você assim faz. Porque muitas vezes a gente vai visitar as pessoas Sim. e a gente come, né? Uma ceia de Natal na família. Papai ensinou, vai na casa de católico, não pergunta, só come. Pois é. Só ele não vê frango. Mas que eu vou perguntar no TV a cabo. O papai só Ora a Deus e pra pronto. gente a evitar comer frango, né? Sim. Na casa de católico por conta da forma como eles matam os bichos. Dizieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Gálatas 4:8. Ô Júnior, toda aquela carne de Coríntios 8:4 era... Não, aí é um Os demônios. preceito lá do Os Antigo demônios, Testamento. os demônios. Não, e assim, o preceito é mais antigo que aqueles demônios, é anterior. Já na lei fala, não comerás animal de casco fendido, de casco assim, de escama, não sei o que. É lá de Levítico, tá. lá de trás. Por isso que eles não comem. Monoteísmo que eu já falei, trindade no Antigo Testamento. Veja, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Antigo Testamento, a página aqui é 23, ó.
Embora a palavra trindade por si só suponha a existência de mais de uma divindade, a forma em que essa doutrina tem sido ensinada desde que foi criada exclui a possibilidade de qualquer forma de triteísmo ou de politeísmo, que é a principal base tanto do judaísmo como do cristianismo, que é a grande discussão. Eles olham para a palavra trindade e já querem nos acusar de serem adoradores de 3 deuses, por causa do tri que aparece aí, né? Então nós temos que fazer sempre a diferenciação de trindade para triteísmo. Trindade, 3 pessoas, um só Deus, uma só essência. Então quando ele começa quando você argumenta, você constrói esse argumento baseado na Bíblia, é onde você desfaz os equívocos. Você não permite que nenhum equívoco permaneça. Espírito de Deus, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos fornece fortes indícios da Trindade. Gênesis 1 e 2, que eu citei para vocês, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Semelhantemente, em 1 Samuel 10:6, lemos: o Espírito do Senhor se apossará de ti. Então ele está fundamentando aqui, em relação à presença do Espírito, tá? Aí ele vai fundamentar também a presença do Messias prometido, Isaías 9:6. O texto de Isaías 9:6 é excelente, veja: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será, o nome é o qualitativo dele, acerca de quem ele é: maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Está falando sobre o menino, o Messias, ele é chamado de Deus no Antigo Testamento, um profeta. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, por aí vai. Então, esses qualitativos não deixam dúvidas, não sobra dúvidas, né, de que na verdade, a deidade de Cristo, a deidade do Espírito, a deidade de Cristo, né, o Filho de Deus. Aí ele fala do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma manifestação exclusiva do Antigo Testamento, ok? Você não terá a manifestação do anjo do Senhor para o Novo Testamento. Por quê? Porque tem-se entendido a partir da leitura, a partir da análise das manifestações, de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo pré-encarnado. Então, Jesus Cristo, ele é Deus, ele é eterno, tá certo? Como João descreve em capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, tá certo? Que ele é o Logos, né? Que ele é o Verbo que estava com Deus e é Deus, tá certo? Estava no princípio com Deus. Então, a partir daí você tem a ideia muito clara da eternidade de Cristo. Ok, Cristo é eterno, Cristo sempre esteve presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o Antigo Testamento, quando Cristo aparece, o primeiro momento, e aí, interessante, né? O primeiro momento que Cristo aparece no Antigo Testamento vai ser revelado lá em João, no Novo Testamento. Quando João nos diz: tudo que foi feito por ele, sem ele nada foi feito se fez. Então todo o processo criador foi Cristo. Apocalipse também não fala que antes de existir o mundo, o cordeiro já foi morto? Exatamente, o plano de Deus, o projeto de Deus desde a eternidade. Então você tem Cristo, já participou de todo o ato criador. E aí depois, no pecado, né, quando Deus faz aquela promessa: do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Você tem, novamente, Cristo profetizado agora. E aí as manifestações do anjo do Senhor. É interessante que quando o anjo do Senhor se manifesta, ele tem um comportamento diferente de todos os outros anjos. Os outros anjos, por exemplo, quando o anjo vem a Daniel cai prostrado, o anjo vai e o levanta, tá? Ou qualquer outro anjo que se manifeste e o personagem tentar adorá-lo, ele rejeita. Aí João no Novo Testamento também acaba cometendo essa gafe, né? Ele vai se prostrar e o anjo: não, sou o teu conservo, né? Então o ser humano tem é uma fraqueza do ser humano, né? A manifestação de um ser angelical, celestial, e isso move ele a um processo de adoração. Então o anjo, um ser angelical, que é um ser criado, nós somos criados seres materiais. Um anjo é um ser criado espiritual, ele está no ambiente espiritual, tá certo? Mas ele é um ser criado, ele é um corpo limitado, tá certo? Ele não é Deus. Toda vez que o anjo se manifesta, ele não recebe adoração, ok? E o anjo do Senhor, quando se manifesta, tranquilamente ele recebe adoração. Você vê Manoá, pai de Sansão. O anjo se manifestou, profetizou acerca de Sansão. Manoá ofereceu um sacrifício, e o anjo, ele, acima da fumaça do sacrifício, ele recebia. Manoá interrogou: qual é o teu nome? Ele falou alguma coisa como: por que perguntas meu nome, sendo que meu nome é maravilhoso?
Ele dá esse indício que será uma ponte para o que Isaías vai construir lá no futuro. O nome dele é chamado Maravilhoso, exatamente, já foi uma dica, já foi uma brecha dada ali para vislumbrar, né, no anjo do Senhor e na profecia de Isaías, né, o filho que nascerá, o Messias. E aí quando você tem final de Malaquias, entrada no Novo Testamento, nascimento de Cristo, o anjo do Senhor fica relegado para o Antigo Testamento. Porque ali era a manifestação de Cristo pré-encarnado interagindo com os homens, manifestando-se como anjo do Senhor. No Novo Testamento, Cristo. Aí você não tem mais manifestação do anjo do Senhor. Você falando isso, não dá a entender que no Novo Testamento, quando Jesus disse que ia mandar um Consolador, ele preferia mandar o Espírito Santo que um anjo, para não correr do povo adorar o anjo no Novo Testamento? Também, porque o anjo parecia para você, o Espírito Santo não aparece, você sente ele. Exatamente, quando, no caso, primeiro que um anjo não chegar de frente de você e começar a saber, ele adorava. Sim. João mesmo quis adorar o anjo. Pois é, foi inclinado à adoração e adorar um ser criado. Aí você não, vou mandar o Consolador oculto. Verdade. Você vai sentir, você não vai ver. Aí você tem a situação, por exemplo, Moisés, quando estava saindo do Egito para peregrinar pelo deserto e entrar em Canaã, Deus ofereceu um anjo. Moisés disse: não, se a tua presença não for, eu não irei, não subirei daqui. Para atravessar Israel, sair do Egito e entrar em Canaã. Tá certo? Agora imagina para atravessar com a igreja todo o caminho que a gente tem atravessado de mais de 2000 anos. Um anjo não dá conta. Então você tem essa questão, né? Você tem essa questão de a gente se inclinar para adorar, né? E tem a questão de nenhum anjo conseguir dar conta de um papel desse. Somente o Espírito Santo de Deus, né, pode fazer isso. Eles demoraram um tempão batalhando para entregar a bênção de Daniel. Imagina que esse povo todo perturbando eles. Os demônios travaram o caminho, pois é. Os demônios travaram o caminho. Foi. E a passagem lá que fala: os anjos do Senhor acampam ao redor, que os teme e os livra. Muito bem. Talvez não seja um anjo para dar conta de tanta gente. Mas sim. Dois anjos, enfim, a gente tem mais, outros tem menos. Em angelologia, a gente discutiu bastante sobre isso aí. Geralmente, é onde entra, a gente tem que se ater ao texto sagrado. A Bíblia não fala de anjo da guarda, tá? Não fala, como a tradição da Igreja Católica tem que cada um tem um anjo, tá? Então isso é tradição, isso não é Bíblia, tá? Agora, pela lógica, como os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os teme, Deus tem anjos acampados ao nosso redor. Agora, se aquele anjo ele vai passar a sua vida todinha com você, é outra coisa. Não. Então, e ele não interfere, então, porque, tipo, de acordo com o anjo da guarda, ele te protege, ele te guia. Mas a igreja. Aí você começa a estabelecer uma relação com o anjo. Tanto que você tem um dia para celebrar o anjo. Pronto, aí vira paganismo. Facinho vira paganismo. Mas na igreja, quando a igreja católica, pelo pouco que eu sei, ela se refere ao anjo da guarda, é como se fosse uma espécie de alma. Alguma coisa que você nascesse quando queria crescer, se mostra alguma coisa tua. Como se fosse um outro seu espiritual, né? Como se é verdade. uma espécie de segunda alma. Verdade. Isso aí já é um misticismo que eles adotaram, viu? Isso aí já é interferência pagã, velho. Não é nem como ele fala, o teu anjo da guarda. Sim. Se fosse teu mesmo, Sim. segunda alma. Por isso que não dá para apoiar essa doutrina. Por quê? Porque isso aí é paganismo. A Bíblia nunca falou disso. A Bíblia nunca falou que existe um avatar seu espiritual. O que existe é, você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então estão em você, é constituinte do seu ser. O corpo é alma e espírito. O anjo é um ser criado por Deus, destacado para o seu serviço. Como o anjo disse para João: não faças isso, porque sou teu conservo. Ou seja, conservo eu sirvo junto com você a Deus. E aí por isso que ninguém pode dar ordem em anjo, ninguém pode pedir para anjo, ninguém pode orar para anjo, porque o anjo não vai atender seu pedido. Porque eles pedem para os anjos. O anjo, exatamente, ele atende a ordem de Deus. Então você pede para Deus e Deus é que decide o que vai fazer. Você vai mandar um anjo, você vai mandar um arcanjo. Tem igreja neopentecostal que tinha curso de troca de anjo, porque o anjo estava muito fraco.
Você não consegue um emprego, o seu carro está acabando, seu pneu está furado, seu anjo está muito peba. Vamos trocar de anjo. Olha que E loucura. essa visão, o pessoal diz que vê anjo na igreja, que vê anjo aqui. Eu não duvido não, eu não duvido. Eu acho que, mas muitas delas, anjo em cima de carro de som, anjo mandando bananeira. Esse tem mal o que fazer, né? Esse tem mal o que fazer. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor, né? É o Senhor que dá ordem aos anjos, né? Não somos nós. Vou falar uma coisa aqui, ó. Sim. Porque quando eu estou orando, né? Eu falo que é o Senhor que dá. Quando eu estou numa matéria espiritual. Então, pois é. Quando eu falo assim, eu dou a ordem aos anjos, ela processa o negócio lá. Exatamente. Aí Deus é que destaca anjos para combater O por próprio você. Jesus disse, né? Se eu clamar com meu pai, vai mandar uma legião de anjos. Muito bom. Aí o que acontece? Então, Como o filho fará isso. ele é Deus, né? É. Se ele falou, rapaz, você está tentando me defender, se eu quiser, eu clamo meu pai e ele manda tantas legiões, 12 legiões, uma coisa assim, de anjos para me defender. Dá mais de 80 mil anjos num destacamento só. Então, Um anjo matou 850 mil soldados da Síria. Um anjo. Tá? Então só para você ter uma ideia. só para concluir esse negócio dos anjos aí, no Antigo Testamento era usado mais para juízo, né? Era usado para juízo, tá certo? Porque no Novo Testamento você não vê falar de anjo. É verdade. Mas no Novo Testamento, que era para ir lá, o anjo da morte, Verdade, o verdade. anjo vai passar a espada, sabe? Tudo era juízo. As dispensações mudam a maneira como Agora, interage com as quando coisas. era a correção, aí já usava os profetas. Verdade. Tem essa diferença no Tem essa Antigo. diferença mesmo. É. No Novo Testamento você não tem a Não tem. presença tanto de atuação de anjos. Aí você vai ter uma grande fala acerca de anjos em Apocalipse. Que aí João está vendo Que o vai meio ser celestial. o fim. Exatamente. E aí os anjos vão intervir. É verdade. Alguém mais quer falar? Quer falar? Não? Aí a gente aqui deu um anjo pra ela. Né? Quer um anjo? Vai só pedir para Deus. Pedir Mas é que um anjo carnal ou um anjo anjo espiritual? forte. Ela ficou indignada porque eu falei que tinha uma legião que era. Ela quer dividir os anjos agora. Ela quer Exatamente. minimizar, meus Deus. É disputar anjo agora. É isso. Vê. A Trindade no Novo Testamento, as evidências, ó. Deus Pai, tá certo? Vai falar aqui, ó. Em primeiro lugar, deve ficar claro que o termo Pai não significa superioridade, mas funcionalidade. Então, isso aqui é o que a gente vem falando. Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito, algumas pessoas podem entender mal, principalmente quem não está estudando a matéria, pensar que Pai é maior, Filho é um pouquinho menor e o Espírito Santo é o menor deles, porque é o terceiro. Mas calheirado. Exatamente. E isso é uma visão completamente humana e distorcida. Então, ele fala que é funcionalidade. Então, o Pai tem algumas funções que não são do Filho. O Filho tem algumas funções que não são do Pai nem do Espírito. O Espírito tem funções específicas que não são de nenhum dos dois. Inclusive, Agostinho é muito interessante quando ele traz uma definição. Ele fala: o Pai só é Pai porque existe o Filho. Porque sem o Filho você não é pai. Então você vê interessante essa questão da funcionalidade. O Filho, por ele existir, por ele ser o Filho, você tem a pessoa do Pai. E aí o Pai e o Filho, o Espírito que procede dos dois. Então você tem a questão de funcionalidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E interessante no final, ele passa a Trindade junta. Veja como somente a doutrina da Trindade explica isso aí. Se você não entender a Trindade, esquece, você não vai entender a Bíblia. Por quê? Existem algumas características que só fecham se você entender a Trindade. Por exemplo, no batismo do Senhor Jesus, Jesus encarnado, tá certo? Como homem, vai até João Batista. João Batista fala: eu que caí se batizado por ti, tu vês a mim. Jesus diz para ele, né? Vamos se batizar para cumprir toda a justiça. Então não era para perder o pecado, era para cumprir todo o plano. Ok, ele entra, logo sai da água. Quando ele sai da água, a voz brada do céu. Jesus está na terra, sai da água, a voz brada do céu: este é o meu filho amado. Obviamente é o Pai. O Pai está bradando do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, né? E aí, simultâneo a isso, você tem um Espírito descendo em forma de pomba. Então as pessoas olham e veem aquela pomba branca descendo sobre Cristo. E aí, outra coisa em relação ao Espírito, e aí onde entra a coisa específica do Espírito Santo. Veja, o pneuma hagios, né? O Espírito Santo de Deus. Alguns atacam o Espírito Santo de Deus dizendo que ele não é uma pessoa, e sim uma força ativa, o que é completamente antibíblico, tá certo?
O Espírito, ele é tipificado por fogo, e viram línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. É uma tipificação. O Espírito é tipificado como águas. O Espírito é tipificado como óleo, né? A unção que está sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que não precisa mais sair derramando óleo na cabeça dos outros, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, tá certo? Que é uma unção muito superior à de qualquer profeta. Nós temos uma unção mais superior do que dos profetas, que tinham lá o Espírito dado por medida. Nós temos o Espírito em abundância, tá certo? Mas é errado. Se é Ou é só dispensação. teatral, digamos. Porque eu já vi algumas igrejas que quando vão... Ah, sim, derramar óleo, né? Que quando vão liberar os seus missionários, eles fazem oração, aí derramam óleo, mas tipo... Aquilo produz um equívoco, não é bom, não é bom, porque você tem que favorecer sempre a perspectiva bíblica. Então, da perspectiva bíblica, o Espírito é a unção. Você impôs a mão e orou, o Espírito foi dado, está ungido, meu irmão. A unção se aplica no Novo Testamento só lá em Tiago. A unção sobre os enfermos, chama os presbíteros que ungirão, e a oração, né, curará o enfermo. Ele diz nem que é o óleo, diz que é a oração. Então, o óleo ficou bem diminuída, o óleo físico, porque agora nós temos o Espírito, que é a representação do óleo. Então, são tipificações do Espírito. O Espírito não é uma pomba, o Espírito não é óleo, o Espírito não é fogo, o Espírito não é vento, o Espírito não é água. Isso são manifestações, representado por isso. representações. São Quando se faz representações. necessário, ele toma, digamos, essas formas. Toma essas formas, exatamente, é representado por elas. Compreendendo da pregação. Exatamente. Pois é. Verdade, exatamente. Aí você tem essas tipificações aí que demonstram, né, a presença do Espírito. Então, ó, no batismo de Jesus, no ensino de Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, tá certo? E Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Veja que outro Consolador é outro da mesma substância, semelhante a mim, tá certo? Então eu tenho essas características, né? E o outro Consolador tem também essas características e será um substituto, né, suficiente, tá? Na fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Na bênção apostólica, né, o amor de Deus, a graça de Cristo e a consolação do Espírito seja sobre vós. Então a Trindade está presente em todos estes textos. O ser humano não tem as características da Trindade, corpo, alma e espírito. Agostinho o animal já usou. não tem. Pois é, o animal é só corpo e alma. Espírito ou alma? A alma só, porque a alma é a série de Vivente, sentimentos. alma vivente. Exatamente. Agora o ser humano já tem os três. Tem os três que tem a racionalidade, o espírito. Exatamente. Só o homem, imagem e semelhança de Deus. Eles não vão pro céu. E Agostinho, essa pergunta. A minha esposa fica brava. Muito bichinho. Mas bichinhos, Os animais. os Eu animais, acho bom que tem. eles fazem parte desse sistema do mundo, né? Então eles estão integrados à natureza. Uma vez que a natureza for modificada, então você tem outra Então, quando realidade. a Terra foi transformada, depois dos acontecimentos da Eles vão virar terra. Não, eles vão voltar. Principalmente que você tem texto de Isaías, não se fará nenhum mal no monte do Senhor, o leão come pasto, né? O áspide. Você está falando no milênio isso aí. Então esse é milênio. É milênio. É por Mas aí. depois de tudo isso, quando a Terra foi transformada, não sei o quê. Então a gente viu Trindade, viu? Olha só, conclusão. Eles morreram, não voltaram, não? Embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam iguais em natureza e atributos, sempre se revelam na Bíblia da seguinte escala: o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito é o terceiro. O Pai é do Filho, terceiro. O Filho é do Pai e o Espírito é do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho e o Pai envia o Filho e o Espírito. E o Filho envia o Espírito. E o Pai e o Filho enviam o Espírito. Isso. O Pai opera através do Filho e o Pai e o Filho operam através do Espírito. Esta ordem nunca aparece em forma invertida. Nunca se diz que o Filho envia o Pai, nem que opera por meio dele. E jamais se diz que o Espírito envia o Pai ou o Filho, ou que opera por meio deles. Na Trindade também não há reciprocidade de adoração. O Pai não adora o Filho, nem o Espírito. O Filho não adora o Pai, nem o Espírito. O Espírito não adora o Pai, nem o Filho. O Filho só aparece adorando o Pai no sentido humano, certo? Na sua encarnação, mas nem antes nem depois de sua humanização há qualquer relato de procedimento. Em síntese,
Se por um lado concluímos que a Bíblia inteira está permeada pela Trindade, por outro temos que admitir que na Terra não existe nenhum vocábulo humano que possa ser usado para explicá-la de forma inteligível e racional. Sei que a Trindade existe, porque a Bíblia atesta essa certeza. Mas por outro lado, sei também que o seu existir não é como eu penso, nem como têm dito os teólogos. Tentar explicá-la pelos expedientes da inteligência analítica é como tentar enxugar gelo, inútil. Para nós, a Trindade sempre será uma realidade divina envolta em muitos mistérios. E uma vez que ninguém pode explicá-la, de maneira que não permaneça nenhuma dúvida, devemos aceitá-la pelos expedientes da fé, pois a fé transpõe barreiras. Seus expedientes começam onde terminam os recursos da mente, a fé, né? A fé é uma extensão da inteligência humana. Então, a inteligência acabou aqui, você tem a fé pela frente aí para entrar e se relacionar no mundo divino. Sendo assim, o que nos resta é aceitá-la pela fé, amá-la com o coração e confessá-la com a boca e estar perplexo diante da grandiosidade divina, como eu acrescento, tá certo? E aqui fecha Trindade. Agora, o que eu quero